Aos 16 anos de idade, o príncipe Dom João parte para a sua primeira expedição, a tomada de Arzila e Tânger, onde foi armado cavaleiro recebendo o governo dos assuntos da África. Aos 18 anos, casa com sua prima Dona Leonor, filha do infante Dom Fernando e de Dona Beatriz. Estas imagens são o apontamento dos hábitos e da vida de então, dos campos, das vilas, dos trabalhos manufatureiros. E enquanto esse cotidiano decorria, o rei Afonso V envolve-se em conflito com Castela por se julgar com direito ao trono dos reis católicos, pelo seu casamento com Dona Joana, a Beltraneja, como era conhecida. Na impossibilidade de vencer os reis católicos em batalha campal, já que a batalha de Touro, em que contara com o auxílio do príncipe Dom João, terminou sem vencedor nem vencido. Afonso V parte para a França em busca do auxílio de Luís XI. Este, pouco interessado em se envolver na disputa, rodeia o problema, iludindo o monarca. Mesmo antes da morte de seu pai, já Dom João se coroara rei de Portugal por ter recebido uma carta deste em que abdicava ao trono quando se encontrava em França. Dom Afonso regressa contudo a Portugal, morrendo 4 anos depois. Dom João só será definitivamente coroado rei no Palácio de Sintra em 1481. A este palácio ficará, aliás, para sempre ligado o seu nome pelo tempo que nele passou e várias obras de aperfeiçoamento que nele mandou executar. A sua atividade diplomática centrou-se em 2 pontos principais: o apoio da Santa Sé para a empresa do Norte de África e a tentativa de levar a cabo o projeto de unificação das coroas de Portugal e Castela, unindo os dos mais fortes reinos da Península num único país, numa única força. É o projeto iberista, tantas vezes tentado e retomado ao longo da nossa história. Finalmente rei, Dom João continua no país a obra de expansão e defesa do território, ao mesmo tempo que procura por contratos de casamento, as chamadas terçarias de Moura, unir as coroas de Portugal e Castela. A união só falhará porque seu filho Dom Afonso, casado com Dona Isabel, filha dos reis católicos, morreu num desastre de equitação.
Um dos grandes obstáculos que Dom João II terá que enfrentar é a resistência dos nobres ao seu projeto de centralização real. Logo após a sua coroação, reúne as cortes de Évora. Dom João exige aos duques formas de menagem que estes consideravam demasiado rigorosas e lesivas dos seus direitos como grandes senhores feudais. Apoia, por outro lado, as queixas do povo contra a nobreza e nomeia uma comissão para inquirir da legitimidade dos privilégios das grandes casas senhoriais. A grande nobreza, por detrás das muralhas dos seus castelos, símbolo do seu poder feudal, conspira contra o rei. A intriga é, porém, descoberta. Dom Fernando, duque de Bragança, é degolado na primeira tentativa. Depois, é a vez do próprio irmão da rainha, o duque de Viseu, ser morto pela mão do rei. O absolutismo real começa a sua ascensão. Em 1485, Dom João II, numa ordenação, altera o escudo da coroa, reforçando o símbolo do seu poder. Os 12 escudos que estavam deitados com a ponta para a cruz, e que era contrário à regra de armas, pareciam significar alguma grande derrota sofrida em campo de batalha, o que não era verdade. Assim, el Rei mandou colocar todos os escudos direitos com as pontas para o fundo, como deviam e andam agora. Este mapa ptolomaico correspondia ao conhecimento da época quanto à extensão dos territórios do globo. No Norte de África estão assinalados os diversos reinos e rotas comerciais. No oceano, já estão anotadas as ilhas dos Açores. O Brasil e a América, apontados como existência provável algures no vasto oceano. Em África e para o sul, nada se conhece. O mapa termina onde começaram as nossas verdadeiras descobertas. Tinha-se, contudo, já uma concepção esférica da Terra. Foi, contudo, na expansão que Dom João II atingiu uma dimensão e um poder que lhe justificaram o cognome de Príncipe Perfeito. A necessidade de dominar as rotas de comércio e descobrir outras que nos dessem o domínio exclusivo do comércio de determinados produtos da África e da Ásia é uma constante de todo o seu reinado. Lisboa, a capital desse império em crescimento, fervilhava num movimento marítimo de preparação de expedições, chegada e partida de naus e caravelas, que uma após outra iam sucessivamente aumentando o conhecimento dos contornos da costa da África até à descoberta do caminho marítimo para a Índia. Apoiado com um corpo de cartógrafos que orientava e corrigia os elementos de cada viagem, cada partida era um passo em frente no aperfeiçoamento do conhecimento das verdadeiras dimensões do mundo de então. Dom João II é ainda o responsável pela edificação da nossa primeira fortaleza colonial em São Jorge da Mina. Eram os pontos seguros de contacto com as populações indígenas que faziam as ligações com as rotas comerciais do interior da África.
As naus portuguesas foram sucessivamente aperfeiçoadas, tornando-se na época os barcos mais aperfeiçoados que se construíam pela sua grande resistência, velocidade de deslocação e facilidade de manobra. Eram destas embarcações que em cada ponto de paragem saía um padrão que ficava a atestar a nossa passagem. E mesmo nestes pormenores, Dom João grava o cunho da sua personalidade, mandando substituir os antigos padrões de madeira pelos de pedra, que resistiam à natureza que ele próprio se encontrava empenhado em dominar. A Espanha, por seu lado, não ficara para trás em capacidade de descobertas. E após o incidente provocado pela descoberta da América por Cristóvão Colombo, que Dom João dizia ser território português, os dois grandes impérios sentem a necessidade de dividir o globo terrestre em dois hemisférios de influência. Após demoradas negociações com reis católicos, em que a Santa Sé também interferiu, Dom João II leva a sua proposta por diante e o globo é dividido por o meridiano que passa a 370 léguas ao ocidente de Cabo Verde. Porque era necessário proteger o país interna e externamente, Dom João reorganiza o Exército Nacional, instituindo a obrigatoriedade de prestação de serviço militar. A colonização de São Tomé e Príncipe é um ponto que importa apontar. Aproveitando-se dos judeus que Isabel a Católica expulsaria de Castela e dos condenados, reúne o material humano necessário à colonização artificial de São Tomé e Príncipe, numa experiência que daria uma população e uma cultura muito específica. A seu modo também um exemplo da colonização dos diversos territórios portugueses. A vida, porém, chega a seu termo. Após uma prolongada doença, Dom João II morre no Algarve, na vila de Alfor.